Os fósseis são vestígios de organismos, animais e vegetais, muito antigos que foram preservados com o passar dos anos por meio de processos naturais. São considerados fósseis os restos que apresentem mais de 11.000 anos, ou seja, na época geológica do Holoceno da Era Cenozoica que se iniciou após a última Era Glacial, cerca de 11,5 mil anos e que se estende até o presente. O estudo dos fósseis foi aprofundado em meados no século XVIII, embora o filósofo grego Xenófanes já utilizava os fósseis em suas análises. Os fósseis podem ser ossos, conchas, dentes, pegadas e geralmente são encontrados nas pedras e rochas muito antigas. Existem fósseis que são conservados quase que inteiramente, por exemplo, os mamutes encontrados no gelo, ou os insetos em âmbar, resina vegetal. Note que as partes duras dos seres apresentam maior probabilidade de se fossilizar em relação às partes moles. A formação dos fósseis está intimamente relacionada com as condições climáticas do planeta, e as características morfológicas dos seres envolvidos, que conservaram, de alguma maneira, os restos ou vestígios durante muitos anos. Para saber o período em que o fóssil esteve vivo no planeta Terra, os cientistas medem a quantidade de compostos químicos presentes, por exemplo, o carbono, chumbo e urânio. Esse método moderno de datação dos fósseis é denominado de radioatividade, e determina quantos milhões de anos o organismo esteve presente em nosso planeta. A fossilização representa o processo de conservação dos fósseis, que podem ocorrer de diversas maneiras. Algumas delas são marcas, impressões deixadas por atividades dos seres vivos, por exemplo, as pegadas. Restos, incluem todos os tipos de vestígios rígidos, por exemplo, as conchas. Moldes, fósseis moldados pela região em que ocorre o processo de fossilização, do qual permanecem as partes rígidas dos seres, por exemplo, os ossos. Mineralização, ocorre por meio da transformação da matéria orgânica em minérios, por exemplo, a sílica. Mumificação, também chamado de conservação, é processo em que permanecem as partes rígidas e moles dos seres, por exemplo aqueles que fossilizaram no gelo. De acordo com o estudo dos fósseis, há dois tipos. Somatofóssil, são os fósseis de organismos do passado, restos somáticos, por exemplo, ossos, carapaças, folhas, troncos, dentre outros. Icnofóssil, são fósseis que identificam a atividade animal, seja por meio de pegadas, rastros, túneis, excrementos, marcas de dentadas, dentre outros. A importância dos fósseis. É através dos estudos sobre os fósseis que podemos conhecer melhor a história do planeta em tempos remotos, identificada pelos vestígios que marcaram determinada época. Assim, os fósseis são as provas mais concretas da existência de vida no planeta, sendo uma importante ferramenta de estudos entre os biólogos, arqueólogos, paleontólogos e geólogos. Eles revelam as transformações que ocorreram nos seres vivos e no próprio planeta durante anos. Por esse e outros motivos, a conservação dos fósseis revela grande importância histórica para o estudo da evolução da vida. O trabalho de encontro dos fósseis é executado pelo paleontólogo, realizado por meio da escavação de um local e da coleta do material. A paleontologia é o nome da ciência que estuda os fósseis e o paleontólogo é o profissional da área. A denominada paleozoologia é um ramo da paleontologia que estuda os fósseis de animais. Do latim, o termo fóssil, fossilis, está relacionado com o verbo cavar, fodere, que significa retirado por escavação. Aristóteles percebeu que as conchas fósseis das rochas eram semelhantes às encontradas na praia, indicando que os fósseis já eram animais vivos. Aristóteles explicou anteriormente em termos de exalações vaporosas, que Avicena modificou na teoria dos fluidos petrificantes, succus lapidificatus,
elaborada posteriormente por Albert da Saxônia no século XIV, e aceite de alguma forma pela maioria dos naturalistas no século XVI. Visões mais científicas de fósseis surgiram durante o Renascimento. Leonardo da Vinci concordou com a visão de Aristóteles de que os fósseis eram os restos da vida antiga. Por exemplo, Da Vinci notou discrepâncias com a narrativa da inundação bíblica como uma explicação para as origens fósseis. Leonardo pensava o seguinte: se o dilúvio tivesse levado as conchas para distâncias de 3.400 milhas do mar, teria-as misturado com vários outros objetos naturais acumulados, mas mesmo a tão distantes do mar, vemos as ostras juntas e também os mariscos e os chocos e todas as outras conchas que se juntam, encontraram todos mortos juntos, e as conchas solitárias são encontradas separadas umas das outras como as vemos todos os dias nas margens. E encontramos ostras em famílias muito grandes, entre as quais alguns podem ser vistos com suas conchas ainda unidas, indicando que foram deixadas lá pelo mar e que ainda estavam vivendo quando o Estreito de Gibraltar foi atravessado. Nas montanhas de Parma e Piacenza podem ser vistas multidões de conchas e corais com buracos ainda aderindo às pedras. Desde o tempo de Darwin, o registro fóssil foi ampliado para entre 2,3 e 3,5 bilhões de anos. A maioria desses fósseis pré-cambrianos são bactérias microscópicas ou microfósseis. No entanto, os fósseis macroscópicos são agora conhecidos do Proterozoico tardio. A biota ediacarana, também chamada de biota de Vendian, que data de 575 milhões de anos atrás, coletivamente constitui uma assembleia ricamente diversificada de eucariotas multicelulares precoce. A paleontologia é uma ciência muito importante, pois é a chave para entender a história da vida na Terra. Siga nossas páginas no Instagram, Facebook e TikTok, e não perca nenhum de nossos conteúdos, e fique por dentro de tudo que está sendo descoberto no mundo da paleontologia.